Será que o ser humano está vivendo a essência do ser humano? Será que esses avanços tão grandiosos em tecnologia, por exemplo, não tiraram do ser humano muito do que era a essência dele? Você falou um pouco aí sobre essa visão de que as coisas estão. Que a gente está tendo mais transtornos mentais, as pessoas estão sendo mais afligidas cada vez mais cedo, né, em crianças. E a gente não pode negar que houve, dentro da parte tecnológica principalmente, um avanço muito grande nos últimos 100, 50 anos, dentro daquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, surgimento de tecnologia, facilitação de alguns processos. E a gente não pode falar que a gente não evoluiu. Com certeza a gente evoluiu. Mas se a gente evoluiu, se as coisas estão mais fáceis hoje em dia, por que o sofrimento mental tem aumentado? Boa, cara, essa é uma pergunta filosófica, uma pergunta profunda. Assim, eu acho que já começa, você falou que não dá pra negar que a gente evoluiu. Eu acho que não dá pra negar que a gente evoluiu tecnologicamente e materialmente. A gente tem mais tecnologia, então a gente é capaz de fazer mais coisas com muito mais produtividade. E a gente também tem mais bens materiais. Claro que nem todo mundo, infelizmente, mas a gente pode dizer que a pobreza no mundo tem diminuído. Nas Sim. últimas décadas houve uma redução muito importante em quase todo mundo da pobreza. Além disso, também a gente tem uma vida mais longa, né? A longevidade aumentou. A gente tem uma mortalidade infantil muito menor, Sim. uma mortalidade materna, né? No parto e puerpério também muito menor. E claro que tudo isso é bom, né, cara? É bom a gente ter uma pobreza menor, é bom. A gente viver mais é bom. A gente morrer menos na infância, morrer menos no parto, no puerpério é muito bom. Então, existem dados materiais e dados tecnológicos que apontam que a gente evoluiu. E aí você pergunta, cara, por que a gente tá tendo transtorno mental, né? Parece que é contraditório. E aí, cara, eu acho que é uma reflexão importante, e aí eu vou realmente filosofar, tá? Você me dê licença aqui pra gente fazer isso. Mas, cara, um animal que vive num cativeiro, imagina um pássaro numa gaiola. Esse pássaro ele vai ter mais comida, né, do que na natureza, ele vai ter uma disponibilidade, se ele for bem cuidado, né? Vamos dizer um pássaro numa gaiola bem cuidado. Sim. Ele vai ter mais alimento, ele vai ter mais segurança, né? Não vai ter nenhum predador que possa chegar perto dele. Ele vai ter provavelmente uma vida maior, mais longa, porque ele vai ter menos riscos, vai ter segurança alimentar. Ele vai ter... Se houvesse um parto, né, não vai existir no parto, mas se a gente pensar num mamífero, se ele tiver cuidados no parto, ele vai ter também uma mortalidade infantil, uma mortalidade materna menor do que um animal na natureza. Então ele vai ter tudo isso que o ser humano melhorou, evoluiu, ele também vai ter dentro de um cativeiro. Só que ao mesmo tempo, se a gente avaliar o comportamento de animais em cativeiros, a gente vê vários sinais que são muito similares aos sinais que a gente enxerga no homem deprimido e com sofrimento mental. Então a gente tem estudos que mostram que pássaros em gaiola, eles se machucam. Eles batem com a cabeça na gaiola, não para tentar abrir, mas eles realmente se machucam. Eles têm menos energia. Muitas vezes eles têm problemas de sono. Sim. Em muitos casos você tem problema para fazer filhote, né? Para fazer eles cruzarem no cativeiro. Então você tem vários sinais similares aos sinais que a gente vê no ser humano. Tudo isso que eu estou falando é para dizer que não necessariamente um avanço tecnológico e um avanço material, que é a mesma coisa o ser humano teve nas últimas décadas, um animal em cativeiro tem também. Dados melhores. Se a gente fosse analisar a mortalidade infantil de um animal em cativeiro, vai ser menor do que o animal na natureza. A longevidade em cativeiro vai ser maior do que o animal na natureza. Enfim, se a gente fosse analisar dados econômicos, a pobreza do animal em cativeiro é menor do que na natureza, porque ele sempre vai ter o alimento dele aqui. E apesar disso, não significa necessariamente que você vai ter uma vida mentalmente melhor, você vai ser mais saudável mentalmente. É claro que o ser humano, pelo menos não literalmente, ele não vive em cativeiro. O ser humano não vive em cativeiro literalmente. Mas aí que eu acho que se desdobra esse pensamento é a gente imaginar que um pássaro que vive numa gaiola, ele não faz o que é a essência do pássaro, né? Cara, que é voar, se alimentar, buscar o alimento. Ele não vive a sua essência. E possivelmente é isso que causa o sofrimento mental dele. Tá ali preso, cara. Ele não tá conseguindo ser o pássaro que ele deveria ser. Será que o ser humano tá vivendo a essência do ser humano? Será que esses avanços tão grandiosos em tecnologia, por exemplo, não tiraram do ser humano muito do que era a essência dele? Então, vamos colocar, por exemplo, que a essência do ser humano, se a gente for avaliar, se a gente for pensar no ser humano pré-histórico, ou mesmo, não precisa nem tão longe, mas no ser humano, enfim, da antiguidade e tal, era um ser humano que tinha que se mover muito, tinha que se mexer o tempo todo.
Sim. O ser humano não podia ficar parado dentro de casa com o quarto fechado. Hoje em dia, especialmente os jovens, esse é um comportamento comum. O jovem se mexe muito pouco, fica o tempo todo em tela, fica o tempo todo isolado, que é outra coisa. Será que é da essência do ser humano ficar isolado? Antigamente a gente tinha muito mais interação social, seja interação fora de casa, dentro de casa. Os seres humanos tinham famílias muito grandes. Hoje em dia é cada vez mais comum a família, um filho único, sempre filho único. Quase sempre filho único. Então, você tem poucos irmãos ou não tem nenhum irmão, você tem poucos primos ou não tem nenhum primo, às vezes você não tem tio. Então, a sua família é pequena, ao mesmo tempo, seus amigos, você convive com eles via internet. Então, assim, existem várias coisas que a gente pode argumentar que desumanizaram o ser humano. O próprio trabalho. O trabalho mudou muito, né? O trabalho do ser humano era um trabalho predominantemente braçal. Claro que o ser humano sempre usou sua inteligência, né, seu intelecto, foi sempre o grande diferencial do ser humano, mas ele sempre aplicou a sua inteligência, o seu intelecto no trabalho braçal. Agora o trabalho é muito mais um trabalho só mental, um trabalho em que você pode ficar parado, um trabalho que muitas vezes você pode se isolar. Então são várias coisas que fazem a gente pensar em desumanização. Outra característica que é própria do ser humano. O ser humano, ele sempre teve a questão da crença muito forte. Seja a crença religiosa, que sempre foi muito forte em basicamente todas as sociedades do mundo, espalhadas pelo mundo, sempre foram religiosas. Não necessariamente uma religião formal, mas sempre acreditaram. E mesmo saindo da crença religiosa, ele sempre acreditou também em justiça, sempre acreditou em valores, sempre teve isso muito forte. Hoje em dia, a gente vê uma sociedade que tem menos isso. Tem menos religião, né? Especialmente a sociedade ocidental. A gente tem visto uma secularização muito grande da sociedade. E uma sociedade que muitas vezes não tem nem as crenças em conjunto de valores que sempre tiveram. Então, será que isso pode estar afetando também o ser humano? Não dá para saber. Então, eu estou especulando de uma maneira aqui, porque sua pergunta foi muito aberta. Como é possível a gente ter um sofrimento mental melhorando os bens materiais? Cara, o exemplo dos animais em cativeiro mostra que é possível essas coisas descolarem. Você melhorar desse lado e piorar do outro. Isso está acontecendo com o ser humano? É impossível a gente ter certeza. Mas eu diria que é uma probabilidade alta de alguns aspectos. Eu falei vários aspectos, existem vários outros que eu não falei também, mas vários desses aspectos podem estar influenciando a gente ter perdido um pouco da nossa essência e isso ser, na verdade, um adubo para transtornos mentais, que é importante dizer, sempre existiram, né? Exatamente. Sempre existiram. Todos esses transtornos mentais que a gente vê hoje sempre existiram. O problema é que provavelmente agora está aumentando. Perfeito. E você me permite também filosofar um pouco, partindo um pouco nessa mesma linha que você. Acredito que essa evolução tecnológica que a gente teve, a própria evolução da sociedade como um todo, ou seja, ainda que existam hoje guerras no mundo, a gente tem muito menos do que a gente tinha antigamente. Existe uma certa segurança dentro do contexto global. A gente tem menos preocupações do que antigamente. A gente tem uma segurança alimentar um pouco maior. Então, não preciso mais me preocupar sobre a minha próxima refeição, a maior parte das pessoas. Eu sei ali que eu tenho condições de comer. Será que eu vou conseguir caçar, por exemplo, como era antigamente, e ter refeição daqui a um tempo? Acho que essa ausência de algumas preocupações e até mesmo de algumas funções que sempre foram nossas, tem coisas, algumas correntes filosóficas dentro da psiquiatria e tudo mais, dizem que é bem provável que algumas funções, como a escrita, elas desapareçam em alguns anos, porque praticamente ninguém mais escreve no papel. A maior parte das pessoas ou digita, ou fala, espera a tradução simultânea, ou a transcrição simultânea do que ele está falando. Então, a partir do momento que a gente deixa de fazer algumas funções cognitivas, ou deixa de se preocupar com outras coisas, talvez isso faça também com que a gente comece a se preocupar com outras. E aí a saúde mental, né, a conversa com o eu mesmo, dentro da minha cabeça, pode tá sendo cada vez mais evidente. Isso faz com que a gente tenha também um aumento do número de diagnósticos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade cada vez com uma inteligência emocional menor. A gente tem crianças cada vez mais sofrendo de alguns transtornos que antes não tinham. Será que existe, por exemplo, um componente dentro desse aumento de diagnósticos por conta de uma certa pressão da própria sociedade para poder fazer um diagnóstico daquilo que eu estou sentindo? Lembrando que transtorno mental é diferente de sentimento, né? Sentir tristeza, sentir ansiedade, sentir desatenção ou ter desatenção são coisas normais na nossa vida. Existe um limite de normalidade para que isso aconteça.